Colossenses 2, versículo 8. Amém, irmãos? Versículo 8. Vamos pegar do 6, que aí a gente pega o contexto que eu quero. Amém? Podemos ler, sim ou não? Colossenses 2, versículo 6. Diz o seguinte: como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobre-edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado nela, abundando em ação de graças. O versículo 8 diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém sobressalteie por filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé da operação de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém? Queridos, essa é uma epístola escrita do apóstolo Paulo, mas eu queria pontuar algumas coisas aqui de introdução para que nós venhamos entender aquilo que eu quero falar essa noite. Apesar de Paulo estar escrevendo essa carta aos Colossenses, à igreja de Colossos, Paulo não foi a pessoa que fundou, Reginaldo, bom te ver aqui, viu? Que fundou a igreja de Colossos. Ele escreveu para a igreja, mas ele não foi aquele que iniciou o trabalho em Colossos. Segundo os estudiosos, né, diz que o fundador da igreja de Colossos foi um dos discípulos de Paulo, chamado Epáfras. Epáfras, ele ouviu Paulo ministrando o evangelho de Jesus Cristo naquela região de Éfeso, e ele foi impactado por essa palavra da fé, ao ponto de se converter ao cristianismo, ao ponto de se converter a Cristo. E quando ele retorna para a sua cidade, a cidade de Colossos, ele começa ali a levar os ensinamentos do evangelho. Ele é o tipo de um pastor naquele lugar.
naquela cidade, naquela igreja, naquela comunidade. Então, quando o Epáfras ele iniciou essa igreja em Colossos, ele começou a encontrar algumas dificuldades, como é de comum nos nossos dias. Não é diferente nos nossos dias, na nossa igreja atual. Muitos de nós, quando vamos iniciar um trabalho, nós encontramos diversas dificuldades. Dificuldade com pessoas, dificuldade com ensinamentos, dificuldades com pessoas que já têm as suas formações teológicas. Encontramos dificuldade nos nossos dias. E Epáfras não foi diferente. Quando ele começou essa igreja, quando ele começou a ensinar naquela localidade, começaram a aparecer falsos mestres. Elvira, falsos mestres são aquelas pessoas que começam a trazer ensinamentos que não é de acordo com a palavra de Deus. Parece que é, mas não é. Então, quando esses falsos mestres começaram a se infiltrar dentro da igreja, Epáfras começou a enfrentar essa dificuldade. Como é que ele ia lidar agora com aquelas pessoas que já tinham formações teológicas, entre aspas, já tinham um intelecto bem avançado? Como é que ele ia lidar agora com uma igreja que estava começando? E dá a entender que ele não tinha auxiliadores. É como se ele estivesse começando tudo sozinho. E aí entra a questão. Ele buscou ajuda naquele que foi, digamos assim, o seu mentor. Digamos que foi o seu mestre, que foi aquele que o ganhou para Jesus através da pregação da palavra. Então o que Epáfras faz? Epáfras ele vai ao encontro do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, e ele leva para Paulo essa situação. Olha, Paulo, a igreja começou a prosperar, a igreja começou a crescer, a igreja está tendo um avanço, mas nesse exato momento eu estou encontrando dificuldades porque falsos mestres estão infiltrados dentro da igreja e trazendo ensinamentos errôneos, estão confundindo a mente dos cristãos. Irmãos, e por incrível que parecia que era uma salada de doutrinas, saladas de religiões, saladas de ensinamentos. Agora você imagina alguém que recebe Jesus, recebe a palavra da fé, uma palavra que diz que você é salvo pela graça, uma palavra que diz que você precisa ter fé, você não precisa ter participação em nada, Jesus Cristo já fez tudo, você aceita isso, acredita nisso, e você é salvo. E agora chegam outras pessoas dizendo que não é apenas dessa forma. Então, um dos ensinamentos, um dos grupos religiosos daquela época era conhecido como os gnósticos, que vem da palavra gnosis, que quer dizer conhecimento. As filosofias gregas, né? Eles tinham uns ensinamentos meio perturbadores da mente dos cristãos. Era como se, um dos ensinamentos dele era como se o seu corpo, Jonathan, ele não serve para nada. Deus não tem interesse no teu corpo, só apenas na tua alma. Então, na mente de alguns gnósticos daquela época, Deus não tinha, era como se Deus não fosse onipresente. Era como se Deus não pudesse estar aqui agora, porque o nosso corpo, ele é tão pecaminoso que Deus não pode estar por perto. Existiam dimensões que separavam isso. Então eles começaram a trazer esse tipo de ensinamento para dentro da igreja de Colossos, confundindo a mente daquelas pessoas. Há quem diga que um dos pensamentos dos gnósticos é que Jesus não ressuscitou, que Jesus, o que está no céu, ao lado do Pai, não é um homem, é apenas um espírito. Era como se Jesus estivesse sendo assunto aos céus, e no meio do caminho, Jesus saiu do seu corpo, deixou o corpo, só Deus sabe aonde, e o seu espírito voltou para o Pai. Esse era um dos ensinamentos que aquele povo tentava colocar na cabeça dos cristãos daquela época.
Então, Epáfras começou a encontrar dificuldades como eles manter aquele povo firme naqueles ensinamentos que eles tinham recebido. E se não bastasse, né, não só tinham os gnósticos, ou o gnosticismo naquela época. Ali havia também um legalismo que vinha da parte dos judaizantes. Ou seja, os judaizantes também infiltrados dentro da igreja de Colossos, que é uma igreja gentílica, é uma igreja que foi alcançada pela graça de Deus, e agora eles vêm trazendo ali que teria que cumprir alguns elementos do judaísmo, como a guarda do sábado, a lua nova, etc. e tal. Então, mais um ensinamento para confundir a cabeça dos cristãos de Colossos. E tinha um outro ensinamento que também afetava aquela igreja naquela época, que era o misticismo. O misticismo era aquele grupo, aquela seita religiosa que acreditava em anjos, que anjos traziam mensagens para você, que você não poderia ter um contato direto com Deus, tinha que vir os anjos trazer uma mensagem de Deus para você, que tinha que ter aquela coisa da revelação, você não tinha um acesso a Deus. Irmãos, e se você for estudar, existe um livro chamado Seitas e Heresias. Eu tenho até esse livro. E quando você começa a estudar a introdução de cada seita ou religião, você vai ver como nasceram essas religiões. E a maioria delas nasceram por causa que os líderes daquele segmento disseram que um anjo apareceu e trouxe uma revelação. E aí eles se desviaram do verdadeiro evangelho e criaram agora suas doutrinas, e criaram agora a sua própria religião, e etc e tal. Baseado nessa questão do misticismo. Então não era fácil naquela época para um jovem pastor ter que lidar, administrar tudo isso. Então, quando Paulo estava na prisão, que Epáfras levou todas essas informações para Paulo, a atitude de Paulo não podia ir lá porque estava preso. Então, a única forma de Paulo chegar lá e trazer para eles um fundamento sólido era escrevendo essa carta. Estão comigo? Então, Paulo escreve aos Colossos para combater essas coisas, esses ensinamentos, que não há necessidade de você se moldar a isso, que não há necessidade de você aderir agora a esses novos ensinamentos. Irmãos, nos nossos dias, se nós formos trazer para os nossos dias, não tem muita diferença. O que nós podemos ver hoje dentro das igrejas, as pessoas colocando fermento, colocando falsos ensinamentos, e muitas pessoas estão aderindo a esses falsos ensinamentos. O que Paulo vai dizer para esses irmãos é que tudo já se cumpriu em Cristo. Não há mais necessidade de você se dobrar a isso, porque Cristo já fez tudo isso. Cristo já pagou um preço por você para que você não passe por isso. Então, quando ele fala no versículo 8, que ele diz, olha, tenham cuidado, na versão NVI, tenham cuidado para que ninguém os escravize com as filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Paulo vai falar no versículo 8 e no versículo 9 e 10, baseado no ensinamento dos gnósticos, do gnosticismo, que eles tinham isso. Essas palavras plenitude, rudimentos, vem da nomenclatura deles. Era muito comum essa nomenclatura no meio dos gnósticos. Eles eram muito cheios, eles eram aqueles que buscavam o entendimento, a sabedoria, sabe, a filosofia grega.
Epáfras enfrentou muitas dificuldades com esses falsos mestres, os gnósticos, os elementos do judaísmo, o misticismo e o asceticismo. Era um problema, era uma dificuldade que Epáfras encontrou. Por isso Paulo vai dizer no versículo 9: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Essa plenitude no entendimento dos gnósticos era como se fosse um espaço de tempo. E eles diziam que Deus não poderia habitar em um corpo humano. Era como se Deus não pudesse estar habitando em Cristo. Era como se Deus não pudesse habitar em nós, porque nós somos tão puros, nós somos tão insignificante que era impossível Deus habitar no homem. Eles usavam essa nomenclatura, plenitude. Aí Paulo vai usar a mesma nomenclatura para dizer: olha, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Paulo estava mostrando para eles que Cristo era homem e que nesse homem habitava toda a plenitude de Deus. Eles não acreditavam nisso, eles não queriam. Gente, quando eu começo a ler essas cartas, eu consigo perceber de forma bem transparente que mesmo o homem, estando longe de Deus, eles buscavam caminhos para chegar a Deus. Mas só que muitos deles buscavam caminhos de forma errônea, que era o caso dessas pessoas. Eles buscavam a Deus, eles não estavam buscando Satanás não, eles estavam buscando a Deus. Só que os ensinamentos deles eram ensinamentos heréticos, não condizia com o que a palavra diz. Por mais que eles estivessem tentando alcançar o homem para Deus da forma dele, mas estava errada. Todas essas pessoas que criaram as suas religiões, que nós sabemos que muitas delas são realmente seitas, ensinamentos heréticos, mesmo assim, eles saíram da visão de Deus correta, entraram em uma visão que eles acreditaram que era de Deus, em busca de Deus, em busca de ter uma aproximação e santidade, mas estão errados. E Paulo aqui, um homem experiente, um homem que teve um encontro pessoal com Jesus, um homem que passou dificuldades no seu próprio corpo, foi surrado, passou naufrágios, foi preso, foi decapitado. Ele faz questão de dizer: olha, em Cristo habita, no Cristo o homem habita toda a plenitude de Deus. Ele está falando isso por causa dos gnósticos daquela época. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nós recebemos por causa de Cristo, não é por causa de nós, não é méritos nossos, não é porque Deus quis, mas Deus quis habitar sua plenitude de divindade em Cristo. E porque Cristo é o nosso cabeça, porque nós estamos em Cristo, a plenitude da divindade do Senhor também está em nós por causa de Cristo. Cristo é o nosso mediador, Cristo é o nosso intermediário, Cristo é a nossa ponte, Cristo é a nossa ligação. Quando nós começarmos a entender que Cristo é o sentido de todas as coisas, nós não vamos ser levados por ventos de doutrina, Reginaldo. Não vai ser qualquer pessoa que vai tentar entrar na nossa mente. Não é qualquer tipo de ensinamento que vai entrar na nossa mente, porque nós entendemos que Cristo é o sentido de tudo, é nele, é por ele, para ele são todas as coisas. Não é um simples versículo bonito de se falar, mas é porque de fato, de verdade,
dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu acredito que a maior dificuldade que os jovens estudantes das faculdades hoje sofrem quando chegam lá é exatamente quando chegam nesse tipo de ensinamento. Quando o jovem cristão vai para a faculdade, não só numa faculdade comum, até mesmo em uma faculdade de teologia. Eu já cursei teologia, não concluí, mas eu cursei alguns semestres. E quando chegou na disciplina de filosofia, sociologia, meu irmão, eram as piores possíveis para um cristão lidar. Se você não tiver maturidade, se você não tiver sabedoria, dá vontade de você bater no professor, dá vontade de você desistir daquela disciplina, porque a maioria deles não acredita. Deus para ele é menos que essa caixa de som. Então, quando um cristão chega na faculdade, se ele não tiver base, se ele realmente não tiver firme na palavra, é possível que eles esmoreçam na fé, é possível que eles até se desviem. Porque quando você vê essas pessoas falando, eles falam com tanta eloquência, com tanto intelecto, com tanta sabedoria, com tanto poder de persuasão, que, meu irmão, às vezes você, eu acho que só essa forma de ser crente aqui é muito fácil. Eu acho que tem algo mais complicado para a gente buscar. E vão aderir. E o que Paulo nos alerta é isso. Nós não precisamos mais desse tipo de ensinamento. Nós não podemos mais regredir. Porque em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Paulo estava combatendo aqui primeiro o gnosticismo. Mas como se não bastasse, Paulo também tinha que lidar com aqueles que eram do partido dos judaizantes. Antigamente, quando eu lia o versículo que diz assim, só um minutinho. Versículo 15. É o 15? Deixa eu ver. Não, é o 14. Antigamente, quando eu li esse versículo, que dizia assim, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança que nos era contrária. Quando eu não tinha um entendimento que eu tenho hoje da palavra, eu só queria entender que quando a Bíblia diz assim, Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou na cruz e me libertou. Eu só conseguia ver isso relacionado também aos meus pecados, a vida que eu tinha de outrora, que era uma vida que era reprovável, que Deus não aprovava, que tem ligação a isso, mas o contexto não está relacionado propriamente a isso. Quem era que Paulo estava combatendo nessa época? O gnosticismo, os elementos do judaísmo, o misticismo e o asceticismo. Então, com o gnosticismo, ele tratou nos versículos 8, 9 e 10. Quando ele vai tratar com os elementos do judaísmo, ele vai no 10, no 11 e no 12. E quando Paulo, ele falava sobre as leis do Antigo Testamento, as leis dos judeus, muitas vezes ele não diferenciava como nós hoje podemos diferenciar. Quando a gente fala de lei, a gente generaliza. A gente só vê a lei mosaica, né? Mas tinha pelo menos 3 formas de leis no judaísmo. Uma era a lei moral, que trata dos 10 mandamentos. Não adulterarás, não terás outros deuses, não matarás, não roubarás. Essa é a lei moral de Deus. E existia a lei civil e as leis cerimoniais. Então, muitas vezes, quando Paulo ia falar, ele não diferenciava
ele não distinguia. Então, quando ele está falando aqui que Jesus rasgou todo o escrito, ou pagou todo o escrito de dívida, ele não está falando simplesmente como eu pensava antes. Muitas pessoas, eles têm um entendimento de que a lei de Deus é algo ruim, mas não é. A lei de Moisés não é algo ruim. Se você não tiver um entendimento, se você não tiver a sua mente aberta para receber do Espírito, você vai só ver a lei como algo que foi prejudicial, mas não foi. A lei, ela tinha um propósito. E eu já falei isso aqui, a lei tinha um propósito de frear, a lei tinha um propósito de mostrar o pecado do homem. Ela não tinha o poder de justificar, mas ela tinha o poder de nos mostrar o pecado. E quando era mostrado ali, revelado o pecado do homem, a única forma que eles tinham de correr para ser justificado era em Cristo. Então, a lei apontava para Cristo. A lei era como se fosse uma condução para Cristo, que era o único que pode justificar. Então, nenhum homem, nem judeu, nem nós na nossa época, não fomos e não seremos capazes de cumprir essa lei moral. Existiam as leis que eram específicas para judeus. Existiam as cerimônias, que eram os sacrifícios que eram feitos, que eram específicos para judeus. E eles queriam que a igreja de Cristo viesse se submeter a isso. Não sei se você está conseguindo me entender. Então, para não perder o raciocínio, os judeus não conseguiram cumprir a lei moral, até hoje não conseguem. Eles falem em alguma delas. Eles podem dizer não mato, não roubo, não adultero, mas em algum ponto eles vão falhar, Jonathan. Entende? E nós também já falhamos e vamos continuar falhando se nós formos olhar somente para a lei moral de Deus. E as outras leis cerimoniais e civis dos judeus também não nos cabe nela. Paulo está dizendo que não há mais, nós não temos a necessidade disso. Então quando ele diz, olha, Cristo já, vamos lá para o versículo 15, por favor. No versículo 15 ele diz, olha, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em o quê? Ordenança. O mandamento é o quê? O que é um mandamento? Alô? Vocês estão aqui? O que é um mandamento? Vamos falar, 1, 2, 3, todo mundo fala na mesma hora, tá bom? O que é um mandamento? 1, 2... Não tem ninguém aqui não. Tem só o pessoal da internet. Uma ordenança é um mandamento. Então, como o homem não conseguia cumprir, Tamires, os mandamentos que era a escrita de Deus, eram as ordenanças de Deus, Cristo cancelou esse escrito. Não é que Deus não era a favor dos mandamentos, não é que Jesus não fosse a favor das leis morais, cívicas e cerimoniais. Não é isso. Mas como ele viu que o homem não era capaz de cumprir ao pé da letra, Cristo, nele, cancelou todo o escrito de dívida, porque uma vez que eu não consigo cumprir aquilo, eu estou em... Quando eu não cumpro aquilo, eu estou no sentido do contexto aqui, eu estou em dívida. Eu estou em dívida no tocante a esse mandamento. Eu estou em dívida em tocante a essa ordenança, porque eu não consigo cumprir. E para que eu não ficasse em dívida, Cristo cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Como que ele cancelou? Cravando na cruz.
Quando Jesus estava sendo crucificado, quando aqueles pregos estavam sendo enfiados ali na mão e nos pés de Jesus, juntamente com ele estavam todo o escrito de dívida que era contra nós. Estão comigo, irmãos? Tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças, tudo aquilo que estava relacionado aos mandamentos que nós não conseguimos cumprir, Cristo cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Irmãos, uma coisa que nós precisamos saber, se é que você já não sabe, é que o diabo, ele procura brechas na nossa vida para nos acusar. Você sabia disso? O diabo é como se ele tivesse um baú de passados, que de vez em quando ele vai lá. Eu estou falando de forma figurada, irmãos. Não está na Bíblia não, o baú do diabo onde ele vai lá. Não, é uma forma figurada de tentar ilustrar algo para ficar fácil o entendimento. Mas é como se ele tivesse lá um baú de coisas antigas do seu passado. Aí de vez em quando você dá uma brecha, ele vai lá bagunçar e tenta trazer isso à luz, trazer isso às claras, para tentar te condenar, para tentar te acusar. Você lembra que quando Deus fez uma reunião com os seus anjos, ele usa desses artifícios, o inimigo. E aí ele estava lá reunindo seus anjos e um penetra foi no embalo. Um infiltrado foi no embalo. Quem era esse? Quando Deus fez aquela reunião baseado no livro de Jó, foi um infiltrado lá, foi um penetra. Quem era? Satanás. E como foi que ele chegou para Deus? Quais foram os argumentos, quais foram a oratória de Satanás diante de Deus? Olha, Deus perguntou para ele, de onde tu vem? Ele veio de rodear a terra. Tem visto o meu servo Jó, homem reto, íntegro, né? Justo, temente, se desvia do mal tenho. E a forma que ele chega para Deus, ele diz o seguinte, ele diz, olha, ó, sabe por que Jó é assim? É porque ele tem tudo ao redor dele. É porque ele tem uma boa família, é porque ele tem bens, mas deixa eu tocar nele, deixa eu fazer isso na vida dele, que eu quero ver se ele não vai blasfemar na tua cara. Satanás, ele é sutil, ele é sagaz. E muitas vezes, nos momentos de fragilidade do homem, não fugindo desse contexto, ele chega muitas vezes para dizer assim, olha Rafael, quem é tu? Quem é tu com esse negócio de igrejinha? Fez isso, fez aquilo, e agora está na igreja achando que vai ser salvo, vai ser agora, vai para o céu. É com esses argumentos que Satanás chega na vida das pessoas para tentar tirar as pessoas do foco de Deus, ao ponto de levar a pessoa a pensar, realmente, o que eu fiz foi tão grave. Sabe, os pecados que eu cometi foram tão graves que eu acho que Deus não tem a capacidade de me perdoar. É assim que ele faz. E se você se deixar levar por isso, realmente não há não. Então, é melhor eu ficar como eu estava antes, do que eu ficar perdendo meu tempo aqui dentro da igreja. É assim que ele faz. No livro de Judas, nós vamos ver uma passagem que fala que 2 anjos estavam brigando pelo corpo de Moisés. Quantos já leram essa passagem? No livro de Judas, não é o Judas Iscariotes, é um outro apóstolo, que o anjo Gabriel e Miguel estavam lutando, Satanás e Miguel, salvo o meu engano, estavam lutando ali pelo corpo de Moisés. E isso está no livro de Judas, mas há alguns livros apócrifos, eu não quero dar aqui credibilidade no sentido de canon,
porque os livros apócrifos eles não foram canonizados, eles não foram reconhecidos como inspirados por Deus. Eles contam histórias, fatos reais, mas não tem inspiração de Deus. Então eu não quero aqui levantar essa credibilidade também. Mas alguns livros apócrifos diz, em alguns dos escritos, falam que quando Satanás estava brigando ali com o anjo pelo corpo de Moisés, era trazendo acusações sobre a vida de Moisés quando ele estava vivo, relacionado ao que ele fez com aquele egípcio. Quantos lembram que Moisés ele saiu para passear e de repente ele vê ali o egípcio maltratando os escravos que eram do seu povo, e ele empurra e mata aquele egípcio? Lembram disso? Então, há quem diga, segundo os livros apócrifos, que a briga de Satanás pelo corpo de Moisés era porque Moisés era um homicida. E aí, por ele ter sido, antes de ter um encontro com Deus, um homicida, Satanás tinha direito sobre o seu corpo. Mas, irmão, a Bíblia diz que tudo, aí eu entro no contexto da forma que eu pensava. Quando o texto aqui fala que todo escrito de dívida Jesus cancelou, ele está falando porque os homens não conseguiram cumprir os mandamentos de Deus. Estavam todos em dívidas com Deus, porque não conseguia. Então foi cancelado na cruz, por meio de Cristo. Então Jesus pagou o preço por isso por nós, e nós estamos nele. Então, quando eu andava, Rafael, outrora, fora dos princípios de Deus, da palavra de Deus, quando eu ainda não conhecia Jesus, eu andei errante nessa terra. Eu andei fazendo tudo que Deus reprova. Eu andava fazendo tudo que Deus não se agradava. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, e eu entendo que esse encontro muda a minha vida, muda o meu estilo, não importa se eu era um drogado, não importa se eu era um traficante, não importa se eu era um alcoólatra, uma prostituta, seja lá o que for, não importa o meu estilo de vida de outrora, o que importa é que uma vez que eu me encontro com Jesus, tudo isso é cancelado. Quando eu entrego o meu coração a Jesus, quando eu me rendo a Jesus, não importa o meu estilo de vida do passado, Jonathan, por mais grave que ele seja. Você consegue entender isso? Já foi cravado na cruz. O meu pecado Jesus já levou na cruz. As minhas doenças Jesus já levou na cruz, Levi. Tudo aquilo que me condenava, Jesus levou na cruz. Eu não posso ressuscitar isso. Eu não posso mais me apegar ao meu passado. Eu não posso mais deixar com que o meu passado venha me condenar. Não, ele já foi cancelado na cruz. Pode se levantar pessoas para dizer coisas contra a sua vida, mas você precisa ter dentro do seu coração todo escrito de dívida, não só relacionado aos mandamentos que eu não conseguia cumprir, mas tudo aquilo que estava relacionado à minha vida de outrora, Jesus levou na cruz, no madeiro. Por isso, Paulo vai falar em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, que ele se tornou maldito no nosso lugar. Por que ele se tornou maldito no meu lugar? Jesus era o quê? O que Jesus era? Diga, uma bênção. O que Jesus era? Uma bênção. O que Jesus era? Nós podemos melhorar. O que Jesus era? Podemos dar melhor para Deus. O que Jesus era? Uma bênção. Ele se tornou maldito no meu lugar, para que eu viesse o quê? Se tornar o que ele era. Jesus se tornou maldição, porque eu era maldito.
Ele se tornou no que eu era para que eu me tornasse no que ele é. Você consegue entender? Ele se tornou no que eu era para eu ser o que ele é. Eu era o quê? Maldito. Ele se tornou o quê? Maldito. Ele era o quê? Uma bênção. Eu me tornei uma bênção, não por meus méritos, mas porque Cristo decidiu, e eu preciso tomar posse disso. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Pouco me importa o que as pessoas falam do meu passado. O que me importa é o que a palavra diz que eu sou. O que me importa é o que Jesus fez por mim. Eu era errante, eu posso falhar, mas eu não posso esquecer o que Jesus fez por mim. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. Deus viu a necessidade que o ser humano tinha de um Redentor. E Deus viu também que algumas leis não eram suficientes para justificar o homem, mas o seu Filho, Cristo Jesus, o homem. Por isso que nele habita toda a plenitude de Deus. Estão comigo, irmãos? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos considerar isso nos nossos dias. As coisas não têm sido diferentes quando era nessa época aqui, não, Elvira. Hoje nós enfrentamos dificuldades dentro das igrejas. As pessoas questionam os pastores, as pessoas querem trazer os seus dogmas, os seus rudimentos humanos, querem colocar na igreja de garganta abaixo, e se os líderes não aceitam, ficam com raiva e vão embora daqui e ainda vão falando mal. Mas deixa eu dizer algo para você essa noite. É melhor você ficar com a veracidade da palavra. É melhor você ficar com a verdade da palavra. É melhor você ficar, Sueli, com o que a palavra diz, do que você acatar, aderir a rudimentos que lá no passado, no primeiro século, a Bíblia já condenava. Estão comigo, irmãos? A palavra já condenava. Deixa eu dar continuidade aqui na leitura. Por favor. Vocês estão entendendo alguma coisa, irmãos? Olha só no versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ele está falando aqui com relação aos judeus que tinham essa prática. Então Paulo está dizendo, ninguém julgue você porque você não faz isso. Você não é judeu? Nada contra, não é crítica que eu estou fazendo aqui, mas tem pessoas que querem viver o tempo da graça, a igreja de Jesus, como se fosse um judeu. E nós não somos judeus de natureza humana. Nós não somos judeus de sangue. Mas tem pessoas que querem usar o kippah, tem pessoas que querem tocar o shofar. Porque eles acham que usando esses elementos judaicos vai transformar eles mais, vai deixá-los mais perto de Deus, vai fazer com que a atmosfera fique mais espiritual. Mas o que Paulo está tratando é exatamente sobre isso. Eu não preciso me comportar como um judeu. Eu não preciso falar em hebraico. Porque hebraico é a língua original, né, do Antigo Testamento. É a linguagem que os judeus utilizam. Aí agora eu preciso usar o hebraico. Tenho que falar em hebraico todo tempo dentro da igreja, porque é uma língua que é dos originais. Não, irmão. Eu não preciso disso. Paulo está dizendo, eu não preciso me dobrar aos rudimentos, às leis cerimoniais, às leis cívicas e às leis morais
que o judeu tem que cumprir. Em Cristo, tudo foi cancelado, o escrito de dívida que era contra nós. Não é porque a lei fosse... Não, é porque a gente não vai conseguir. Então, porque a gente estava em dívida, então vou pagar a dívida. Cancelando todo o escrito que era contra nós. Estão comigo? Eu estou pertinho de terminar. Versículo 17 diz que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quando você estuda um pouco sobre teologia, essas coisas, você vai ver que o Antigo Testamento, ele era a sombra do Novo, certo? Olha só, deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Suponhamos que tem uma luz aqui atrás de mim, certo? Vou usar aqui a pessoa da minha esposa, viu, gente? Quem estiver assistindo, porque eu vou falar mulher, mas é a minha esposa. Suponhamos que tem aqui uma luz nas minhas costas, e de repente a Nara, minha esposa, ela vem, eu estou aqui de costas, não estou vendo ela, a pessoa dela, e de repente, por causa da luz, e porque ela se aproxima, eu consigo ver a sombra. Eu consigo, pela sombra, ter uma noção de que é uma mulher, e principalmente agora, que ela está grávida, eu consigo perceber que é uma mulher grávida, que está se aproximando de mim. Mas eu ainda não tenho o quê? Eu não tenho ainda essa plenitude. Eu sei que é uma mulher. Pelo andado, pela forma do corpo, mas eu não sei quem é. Mas quando ela continuar se aproximando de mim, e ela chegar de uma forma em que eu consiga ver, irmãos, eu não vou precisar mais me preocupar com a sombra. Estão comigo? A sombra já não vai ter mais nenhuma significância para mim, porque agora eu estou vendo na íntegra. Eu estou tendo uma visão integral de quem era aquela sombra. É mais ou menos isso. O Antigo Testamento era sombra. Jesus apareceu. Eu não preciso mais da sombra, porque eu tenho a realidade. Aleluia. O que Paulo finaliza aqui é isso. Tudo isso era sombra. Sombra da realidade. Nós temos agora a realidade que é Cristo. Por isso que eu disse no início, Cristo, quando nós considerarmos Cristo como a razão de tudo, quando nós considerarmos Cristo como a razão de todas as coisas, irmãos, nada do que vier depois de Cristo vai conseguir nos desviar, porque o nosso foco está na realidade. A realidade não era a sombra da minha esposa, a realidade é a minha esposa. E quando ele diz, olha, Cristo é o cabeça, ele é o cabeça sobre tudo. Ele é o cabeça da igreja, do corpo da igreja. Eu quero terminar. Versículo 18. Ninguém vos domine no seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, falando mais uma vez aqui do misticismo, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estamos mortos com Cristo quanto aos rudimentos deste mundo, porque vos carregam ainda de tradições como se vivessem no mundo, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, para nós finalizarmos, nós precisamos ter Jesus como centro das atenções. Nós precisamos ter Jesus como a razão de todas as coisas. Eu sei que nós precisamos analisar tudo aquilo que nós falamos, até mesmo isso que eu estou falando aqui. Eu desafio a vocês a verificarem, a averiguar se o que eu estou falando é abobrinha ou se é o que a Bíblia diz.
Mas, irmão, nós não podemos, em hipótese alguma, Jonathan, deixar com que rudimentos e falsos ensinos venha afetar a nossa saúde espiritual, venha afetar o nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ser fortes, nós precisamos a cada dia mais nos mergulhar. Eu bato sempre nessa tecla de mergulhar na palavra. Eu vou me realizar, no bom sentido da palavra, quando eu ver a nossa igreja toda firmada e sólida na palavra de Deus, não sendo enganado e nem sendo levado por vento de doutrina, nem dizendo que nós viemos do macaco, que o mundo foi criado numa grande explosão, que nós somos pó de estrela, não. Nós somos criados e gerados em Deus antes da fundação do mundo. Amém? Fica de pé. Quero concluir. Você que está nos acompanhando pela internet, espero que você tenha compreendido alguma coisa. Se você tiver alguma dúvida, você pode nos procurar. Mesmo assim, eu quero convidar você que está nos acompanhando através da internet, venha nos fazer uma visita na nossa casa. Venha nos conhecer aqui. O nosso endereço é a Avenida Gonçalves Dias, número 111. Nós teremos o prazer em receber você. Nós queremos ser um com você. Deixa Deus mudar a sua vida. Entrega o teu coração ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas Ele fará. Você precisa dar um passo na direção de Deus. Aleluia! Deus, nós queremos te agradecer por mais uma reunião. Estamos aqui te cultuando, Pai, porque uma vez que nós meditamos e refletimos na tua palavra, buscamos conhecer e prosseguir em te conhecer, nós estamos te cultuando. Nós não temos dúvida da tua presença aqui nas nossas vidas. Nós não temos dúvida da tua presença nesse ministério, Pai. Nós temos nos esforçado para pregar a tua palavra de forma pura, de forma clara. Eu sei que há muitas pessoas presas já em falsos ensinamentos, pessoas de má índole, pessoas mal intencionadas se infiltraram dentro das igrejas, trazendo ensinamentos errôneos, ensinamentos de homem. Pai, nós queremos combater isso. Combater não com violência, combater não com a nossa carne, mas combater com a tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que está fora da tua palavra, tudo aquilo que está fora dos teus ensinamentos, Pai amado, nós não queremos aderir. Tudo aquilo que não está em linha com a tua palavra, Pai, pouco importa para nós. Nós temos a tua palavra como nosso manual de vida. Nós acreditamos nela como a verdade absoluta. Já se passaram mais de 2000 anos e o valor dessa palavra é imutável. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará, Pai. Aí ela diz que ai daqueles que tirarem um tio, ai daqueles que tirarem uma vírgula. Nós não podemos adulterar a tua palavra. Nós não podemos desconsiderar as verdades, a veracidade dessa palavra, Deus, e é nela que nós firmamos a nossa fé, é nela que nós firmamos, Senhor, a nossa vocação, é nela que nós buscamos te conhecer, é nela que nós encontramos cura para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito, Senhor. Não deixa que nós sejamos ou venhamos ser nécios diante da clareza e da transparência que a tua palavra traz para as nossas vidas. Queremos ser corrigidas por ela, queremos ser, Pai amados, moldados por ela, queremos aprender através dela. Senhor, eu quero declarar aqui, Pai, fome, sede por mais dessa palavra. Uma fome, Pai, como nunca antes. Uma fome que, mesmo lendo essa palavra, Pai, se torna insaciável, para que nós venhamos estar o tempo todo nos alimentando, o tempo todo ruminando essa palavra. Espírito de sabedoria e de revelação seja concedido a cada um de nós.
paixão, amor, zelo por essa palavra. Não pelo livro comum, mas a essência que contém essa palavra. Porque palavra boa é uma palavra vivida. É uma palavra onde nós podemos viver de forma abundante. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela saúde, obrigado pelo trabalho, pela nossa família. Nós te damos graças. Tu és mais que suficiente em nossas vidas. Tu é El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Tu és o Deus Jireh, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Tu és o Jeová Rafá, aquele que cura. E tudo centraliza em Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Pai, nos dá um resto de semana abençoado. Abençoa a vida do nosso pastor, da sua família, da nossa liderança, da nossa membresia. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito incomode, Senhor, aqueles que têm deixado de vir a esse lugar por algum motivo, Pai, que só Tu conhece, não importa. Voltem a congregar, porque a Tua palavra diz a importância de congregar. E que o amor do Pai, a comunhão dos santos e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós em Cristo Jesus. Olha, nós vamos estar iniciando uma escola bíblica ou um centro de treinamento bíblico Techuvá a partir de novembro. Então, se eu fosse você, eu começava a retornar à casa do Pai, a se aproximar da casa do Pai, para que você possa estar inserido nessa turma que vai estar estudando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.